Nosso webinar da Timam. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só vou esperar o pessoal entrar na nossa sala virtual de hoje para que a gente comece o nosso webinar da noite. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Só mais uns segundos e a gente já inicia o nosso conteúdo. Fiquem à vontade de deixar perguntas no Q&A, né? A gente tem o nosso chat ativo também, mas é mais difícil de filtrar as dúvidas de vocês. Então, quem tiver alguma questão, por favor, coloquem ali no nosso chat, no nosso Q&A, tá? Que também tendo oportunidade, eu entro no chat para ler as dúvidas, as perguntas de vocês, tá bem? Obrigada a todos, vamos só esperar mais um pouquinho. E nós já iniciamos o nosso webinar, o nosso conteúdo de hoje. Bom, hoje o nosso webinar ele tem um assunto diferente. Nós vamos falar sobre as minhas primeiras impressões com os alinhadores selfie, né? Como vocês têm visto aí o movimento do mercado, na OrtoSPO, a Adtech lançou um novo sistema de alinhadores fabricados no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu tive a oportunidade de estar participando de um piloto, né, desses alinhadores já desde o início do ano. Então, já estamos com vários casos em andamento, ainda pelo tempo, né, não são casos finalizados, mas a gente já teve aí nossas primeiras impressões, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, tá? Então, obrigada aí pela presença. Oi, Marli, boa noite. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me formei em Araraquara, fiz minha especialização em São Paulo, trabalho com alinhadores desde 2006 na prática clínica e na parte de educação com alinhadores desde 2011. Tive a oportunidade de fazer já vários cursos e congressos internacionais, né, absorvendo numa época que nós não tínhamos essa educação aqui no Brasil, então podendo trazer para cá também, e dentro da própria Line Technology, coordenei o suporte clínico, a área de cursos de educação clínica, né, até 2017, quando nós migramos para a Timam, e abrimos essa empresa terceira, que trabalha também com a educação em alinhadores. Hoje nós inauguramos uma nova fase da Timam também, isso é muito legal a gente falar, no finalzinho eu vou contar um pouco para vocês, que é essa vertente, né, de fazer a educação para mais de uma marca de alinhador, tal, que deixa a gente muito feliz. Desde 2020 também entrei na Abralo como co-diretora da Academia Brasileira. Então, esse webinar da Timam, ele é um conteúdo educativo mensal, né? A parte clínica do selfie, nós teremos isso como regular na nossa grade de educação, uma vez por mês, um webinar falando sobre selfie. Todas as semanas, vocês sabem que nós temos webinars às terças-feiras, às 19h30, e cada semana é um assunto. Uma semana o assunto vai ser educação em Invisalign, a outra vai ser educação selfie, a outra vai ser o fluxo restaurativo e análise digital de sorriso, o outro vai ser gestão com a parceria da Fosforilar. Então, cada semana nós vamos trabalhar com um assunto com vocês. Boa noite, Celso, Priscila, Mara, Daniel, Sônia, todo mundo que está aí, a Tá, que sempre estão aí conosco. Muito obrigada. O que nós temos, então, né? Se vocês não recebem ainda o nosso mailing, pode deixar o e-mail ali do lado no chat que a Camila consegue coletar e colocar dentro do nosso mailing para que vocês recebam sempre o convite do nosso webinar semanal, mas de qualquer forma nós disponibilizamos esse link lá no nosso Instagram. Então, sempre no nosso Instagram, na bio, vocês também encontrarão ali o link para participar do nosso webinar. E no nosso site também tem a área de cursos, de TPS, Planning Center, e tudo isso ali vocês também encontram o caminho para entrar ao vivo e assistir conosco essa parte de educação. Eu quero trazer uma parte meio filosófica aqui no início do nosso webinar, né? Falando da importância que foi o meu ingresso na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital, trabalhando com a Miriam Ábido e a Juliana Daia. Quando eu entrei na academia, eu fui convidada a entrar na academia em 2020 para participar da codiretoria, né? Foi um momento muito legal, que a gente estava no meio da pandemia, e aí, de repente, eu me deparei com uma academia que precisava de reforço para crescer na parte educacional, que zela pelo protagonismo do profissional no momento que muitas marcas entraram no mercado.
né? Então, a importância da academia justamente é educar todos os doutores, mostrar para os colegas que o mercado hoje ele está se abrindo, né? Que hoje a gente tem aí não só essas marcas que eu pontuei aqui, algumas que tem por trás a Invisalign, que é da Line Technology, a ClearTech, que é o alinhador da Adtech desde 2011, a ClearCorrect, que é da Straumann, a Emotion da Orthometric, são empresas que têm já uma expressão, né, vindo de outras empresas maiores. Também tem outros sistemas, os sistemas em Office, tem outros sistemas nacionais, então tudo isso, né, o mercado ele está tendo oportunidade para todas essas marcas e todos esses modelos de negócio, dependendo do tipo de trabalho, do cliente que você executa e do seu consultório, tá? Então, quando eu entrei na Bralo, o que me veio à mente foi que velhos caminhos nunca abrirão novas portas. E aí, nesse momento, a gente teve a oportunidade também de estar ali com a entrada do Maurício, né, que todos sabem que sempre trabalhou aqui conosco, nosso diretor, na parte como diretor clínico ali da Adtech para desenvolvimento do Selfie, né? Então, o Selfie não é o alinhador ClearTech, é uma outra vertente da empresa que ele vem com uma nova proposta, um novo modelo de negócio, e aí, então, a oportunidade da Timon também trabalhar na educação do Selfie. Tá? Então, o que eu trago hoje para vocês, eu vou compartilhar, isso não é discurso da empresa. O que eu vou compartilhar com vocês hoje são as minhas primeiras impressões a respeito do conceito selfie, do plástico selfie, do recorte selfie, dos recursos do sistema selfie, o software de visualização deles, que é o CleanViewer, e já vou mostrar para vocês os meus primeiros resultados clínicos, tá? Então, a ideia hoje é um bate-papo, é falar para vocês sobre essa experiência que nós estamos tendo aqui. Então, o primeiro ponto que eu achei diferente, né, e que me interessou, né, e que é um projeto que o Maurício está desenvolvendo com a Adtech, que é uma empresa que já tem muitas décadas de mercado, não só em produtos ortodônticos, mas na fabricação, é a história do conceito, né? Quando nós pensamos, né, em utilizar outras marcas de alinhadores, nós temos que trabalhar, eu entendo, com algo que seja diferente do que nós já temos hoje, né? Não adianta eu oferecer coisas, duas coisas iguais, né? Eu posso dar opção para o meu cliente, mas eu preciso entender o que seria opções diferentes, distintas, para que ele possa decidir também por modelos diferentes durante o tratamento dele, tá? Então, o modelo do selfie, ele tem a ideia de democratizar o acesso aos alinhadores, porque ele agrega uma tecnologia alta com uma qualidade alta, uma entrega de resultado, mas com um custo mais acessível, sim, né? E tendo o doutor como protagonista do seu próprio negócio, que seria o quê? Seria a marca selfie em segundo plano, atrás da marca do próprio dentista, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente pensa, né, no nosso self-branding, que seria trabalhar com alinhadores que tem uma marca, eles chamam de white label. Então, quando você compra alinhadores selfie, você não compra alinhadores Adtech, você não está comprando o ClearTech, você está comprando os alinhadores da sua própria marca. Então, eles vêm todos embalados com a sua marca, eles vêm personalizados na embalagem, e a tecnologia por trás disso é a tecnologia selfie. Tá? Então, eu acho bem interessante hoje em dia, com o movimento do mercado, que a gente se ponha na frente, se coloque à frente de qualquer marca de produto, porque nós, dentistas, nós oferecemos serviços, né? Então, isso é muito importante que o nosso cliente valorize. Senão, quando a gente vende marca, ele pode comprar esta marca em qualquer outro consultório, sem valorizar de fato a pessoa que está por trás disso tudo e do sucesso do tratamento dele. A outra questão que eu achei bem interessante quando eu comecei a oferecer, hoje eu trabalho no consultório com duas marcas de alinhadores que têm duas propostas diferentes para o meu cliente, tá? Então, foi o que eu vi sentido. Mas quando eu comecei a oferecer outra marca, eu me senti muito bem, porque a ideia da transparência, de que você não está vendido por uma marca só, ela aparece para o seu cliente. Você pode dizer para ele assim: eu posso fazer o seu serviço com dois produtos diferentes.
tá? Eu vou te entregar o resultado, então o meu serviço é o mesmo, mas eu tenho para te oferecer um produto que tem tais características e um produto que tem tais características. E aí, o seu cliente pode escolher com qual marca de alinhador ele deseja fazer o tratamento ortodôntico dele. E o terceiro ponto, com certeza, a gente não pode ignorar a questão do preço, né? Muitas vezes o nosso cliente ele já escolheu qual tipo de aparelho ele gostaria de fazer o tratamento dele, mas muitas vezes aquilo não se torna tão acessível a ele. Ou o que eu vi muito, né, conversando com colegas, tendo esse contato ao longo dos anos, é que muitas vezes para atingir certa camada, certo perfil de cliente, é preciso muitas vezes reduzir o seu ganho, né? E aí você entra também numa situação bastante desconfortável, que é trabalhar para o cliente conseguir comprar o seu serviço. E isso é muito complicado, porque hoje a gente sabe, né, cada vez mais como é difícil manter um consultório, como é difícil você manter tudo girando, né, principalmente quando os custos, as demandas da clínica vão aumentando, tá? Então, esses são 3 pontos que eu achei, que eu achei cruciais para começar a trabalhar com outra marca de alinhador aqui no meu consultório. O que o modelo selfie tem de diferente me chamou a atenção foi a possibilidade de você não pagar por um pacote, você paga por alinhadores e você também não recebe os alinhadores de uma vez só, que muitas vezes você recebe aqueles alinhadores, primeiro é muito difícil estocar, né? A gente tem dificuldade em relação ao espaço físico do consultório. Segundo, muitas vezes se você interrompe o tratamento no meio, 80% do tratamento, nós jogamos fora muitos alinhadores e nós produzimos muitos modelos, né, a partir daquele escaneamento, que não foram de fato utilizados, né? Hoje a gente precisa ter também até uma preocupação ambiental, eu penso, né, em relação a tudo isso. Muitas pessoas questionam para onde vai o modelo de acrílico, para onde vai o alinhador que não é utilizado, então há necessidade, o interesse em fazer a reciclagem, né, que também ainda não está tão redondo e tão globalizado esse sistema. Então, o fato de você não fabricar todos os alinhadores de uma vez e também não ter que pagar por eles, né, sem ter utilizado, é uma possibilidade muito boa. Então, o modelo do Selfie, ele envia os nossos alinhadores por trimestre, e então o número de alinhadores que você vai receber e vai pagar naquele trimestre, ele varia de acordo com o seu intervalo de troca. Então, se você troca alinhadores a cada 14 dias, você vai receber um número de alinhadores. Se você troca 10, você vai receber um pouco mais de alinhadores para consumir naquele trimestre. E assim por diante. E se você, porventura, no alinhador 25, percebe que o tratamento não está evoluindo ou que você quer mudar o seu planejamento, você interrompe aquela fase, você não paga pelos alinhadores futuros que estavam nessa primeira etapa do planejamento, mas que de fato não foram utilizados. Tá? Então, essa é uma proposta bem interessante, bem honesta, e eu vejo diversas vantagens nisso. A primeira, como eu falei para vocês, é a possibilidade de fazer uma correção durante o tratamento, estopar toda a fase e reiniciar, sem ter fabricado e pago por aqueles alinhadores para frente. Quantas vezes a gente não tenta estender um pouco mais o uso de um alinhador que não está tão legal, por já ter todos os alinhadores ali na gaveta, né? Então, agora a gente não precisaria mais fazer isso, tá? Outra coisa que o Self, ele muda um pouco no nosso consultório é o fluxo de caixa, e para positivo. Como você não paga um pacote no início do tratamento, você tem a possibilidade de planejar até qual será o custo dos alinhadores por mês ou por trimestre, dependendo da forma de pagamento que você estipula ali. Tá? Então, o Self ele possibilita que, cobrando um valor inicial, uma entrada de tratamento ali no nosso paciente, nós tenhamos nosso ganho antecipado. E eu acho isso também bastante interessante para a gente trabalhar no consultório. A questão da inadimplência também, ela fica praticamente anulada, porque se acontece de você interromper um tratamento por um paciente estar inadimplente, você simplesmente interrompe a fabricação e aquele paciente não tem mais nenhum tipo de compromisso contigo, tá? Você não precisa ter os pagamentos futuros dele para poder cobrir um pacote de alinhadores, então isso também acaba ficando bastante confortável.
E uma vantagem é a dentição mista, é você interromper quando troca o dente, é você parar quando caiu um elemento, esfoliou, então você ter essa liberdade aí na dentição mista, que a gente sabe que os alinhadores, eles têm, né, muita modificação, vamos dizer assim, então você também tem um pouco mais de jogo de cintura aí para tratar a dentição mista, tá? Então, essas são as primeiras impressões que eu tive a respeito do modelo, o que mudaria para nós. Agora a gente vai falar um pouquinho do alinhador. Eu falei, né, da questão de ser white label, e o próprio alinhador, ele tem uma característica bem interessante. O case é personalizado, as embalagens são personalizadas com o seu nome, o nome da sua clínica, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala em white label, nós estamos falando de um produto que tem uma boa qualidade, uma tecnologia por trás da sua própria marca. Então, você coloca a sua marca à frente da marca da empresa, mas que ela está responsável por essa tecnologia e essa fabricação, né? Então, esses alinhadores, você não vai ter o trabalho de fabricar, a não ser que você queira, né? O Selfie tem um modelo que é esse full service, né? Que se chama Complete, mas tem também, se você quer só só o modelo, só o planejamento, eles têm isso picado, tá? Mas no meu caso, que eu uso basicamente só o full service, ele me atende, porque eu não preciso fabricar isso, eu tenho alguém que tenha know-how por trás para fabricar os alinhadores da minha marca, tá? Então, isso aqui eu acho muito interessante. Outra questão que nós temos aí de diferente, que é o software. Eles têm um software próprio, que chama-se Clean Viewer, para nós visualizarmos o nosso planejamento, muito semelhante a tudo que a gente já tem no mercado de visualizadores, tá? Eu vou passar em detalhes ele mais para o final da aula. Um ponto muito legal para comentar sobre isso é que o CleanViewer, ele tem as mudanças dele são muito rápidas. Como ele é desenvolvido pela própria empresa, todas as melhorias, todas as necessidades que eles enxergam que possam somar à experiência do doutor, eles conseguem facilmente aplicar. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar no final 2 casos. Um caso tem um visualizador e no outro já era um outro visualizador. Então, nesses 6 meses aí, um pouco mais, né? 9 meses que nós estamos trabalhando, a gente já viu a mudança algumas vezes dos visualizadores e diversas vezes dos recursos, tá? Então, essa agilidade, ouvir a nossa opinião no piloto para poder construir também é uma coisa bem interessante aí desse modelo self. E a terceira sobre o material, né? Eles utilizam um material que é um acetato, um polímero plástico que tem uma tenacidade e uma memória elástica. Então, ele também tem as propriedades, né, da memória, da elasticidade, da melhor adaptação nas faces dentárias, para ter aí, atingir o máximo que eles conseguem, né, de uma força contínua, né, uma força ótima para a movimentação dentária, tá? Então, esse é um gráfico comparativo ao PETG, que é o polímero mais utilizado aí, né? Essas placas que a gente geralmente encontra para fazer, até alinhadores, placas no consultório, alinhadores em office, e tem algumas empresas de alinhadores também, full service, que utilizam também esse material. Mas hoje, o alinhador do Selfie, ele tem já essa memória elástica, que é o que confere sempre uma propriedade mais interessante para movimentar os dentes. Tá? E aí eu pergunto para você, né? A gente sempre fala daquela biomecânica, a importância do abraçamento do plástico na superfície dentária, e o alinhador, ele tem 2 pontos que influenciam esse abraçamento, que a gente pode, então, avaliar um pouco sobre essa qualidade do abraçamento. Quanto melhor o abraçamento, melhor é o controle do plástico sobre o dente, né? Então, o primeiro é o material, né? E o segundo é o recorte cervical, que também faz diferença. E eu vou apresentar para vocês aqui. Então, sobre o material, só uma imagem ilustrativa para vocês entenderem, né, o que é o PETG, que é um material até mais transparente, se vocês virem, mas ele não tem elasticidade, é um material mais rígido, né? O copoliéster ali no centro, que é o material que hoje o Selfie utiliza, e o Smart Track seria o material dos alinhadores Invisalign, para vocês terem como exemplo aqui do lado direito. Lembrar que aquela questão das ranhuras, elas têm a ver não só com a propriedade do material abraçar, poder
reproduzir bem, né, a base do modelo, mas também com a qualidade da impressão, que nem sempre ter as ranhuras é positivo, né? Nem sempre ter mais ranhuras é positivo. Pode ser que a qualidade da impressão seja inferior, e aí as camadas mais grossas também, tá? Então, esse é um ponto para a gente pensar. Eu trouxe aqui uma imagem que eu acho legal para nós entendermos a evolução do material quando ele tem um componente elástico aqui na imagem inferior e quando ele não tem. Então, a adaptação na face, na coroa, nas faces, nas superfícies da coroa, quando o material não tem elasticidade, olha só o quanto, né, de gel ele se acumula entre o dente e o alinhador. E quando nós temos um alinhador com a memória elástica, olha como vocês têm aqui embaixo, né, essa superfície, ela fica bem justaposta o alinhador fica bem justaposto na superfície dentária, dando uma melhor adaptabilidade e um melhor tracking do nosso alinhador ali, com esse material. E aí eu sempre gosto, né, de fazer as analogias e eu vou pensar, então, se eu hoje trabalho com duas marcas de alinhadores no meu consultório, que eu entendo que tem características diferentes, nós podemos pensar que em situações clínicas tem um material que vai trabalhar melhor, em algumas outras situações clínicas o outro material vai trabalhar melhor, né? E funciona da mesma forma, fazendo uma analogia com o que nós tínhamos em ortodontia convencional. Tem movimentos dentários que funcionam melhor com fios mais elásticos, que seriam materiais similares aos materiais mais macios. E tem movimentos dentários que eles vão ser melhores executados ou vão adquirir maior estabilidade se forem executados com fios rígidos, tá? Ou comparativamente a materiais mais rígidos, menos macios. Então, quando a gente pensa numa expansão, um controle de um torque, a gente sempre vai pensar num fio mais rígido. Então, em analogia, talvez um material mais rígido, menos macio, ele possa executar melhor esse meu movimento. Os movimentos de translação, para você conseguir fazer movimentos de deslocamento de corpo em dentes, né? Pacientes com parafunção. Sempre se comentou que o alinhador muito macio, ele faz o quê? Ele acaba que estimula mais a parafunção, dá mais desconforto muscular, né? Em contrapartida, pacientes que têm a coroa alongada ou que têm um comprometimento periodontal, o material mais macio vai ser mais gentil para pôr e tirar, né? Então, tudo isso, a previsibilidade do movimento também tem a ver com a propriedade do próprio material. A experiência que eu tive é que o copoliéster usado no selfie, apesar dele ter sim a propriedade da elasticidade, a gente viu ali a boa adaptação nas superfícies da coroa, ele é menos macio que o Smart Track. Tá? E a princípio, quando eu ouvi, eu falei, ele é mais durinho, né? Ele tem a elasticidade, mas ele é mais firme. Eu pensei, vai ser mais desconfortável. Mas quando eu pensei por outro lado, e eu tenho visto nos nossos tratamentos, melhor qualidade de intrusão anterior, que tem até artigos que falam sobre isso, né? Comparativamente ao sistema Invisalign quando usava o EX30 e o Smart Track, que o EX30 era mais efetivo nas intrusões, né? Quando nós pensamos em fazer controles de expansão e torque, talvez um material menos elástico, ele consiga entregar um resultado melhor, sim, tá? Então, pensando nessas características do material e do tipo de movimento que você quer executar, eu posso indicar também um sistema para um e um sistema para outro. Outra questão que muda bastante é o recorte cervical, né? Nós conhecemos aí no mercado diversas empresas que variam, que brincam com o recorte cervical, né? A ClearCorrect da Straumann, ele tem um recorte mais alto, e eu quando usei o alinhador no meu paciente, a primeira pergunta que eu fiz foi, tá te apertando? Porque dá uma sensação que aperta, tá? Mas a paciente falou super confortável. Eu não vi nenhuma vez uma papila isquemiar, não teve nenhuma dificuldade em relação a essa parte gengival, tá? O alinhador da Compass, o Ortho Aligner, ele também tem a possibilidade de fazer esse recorte reto. E o alinhador Invisalign, ele tem já o recorte
ondulado ali na cervical, como também são os alinhadores selfie, tá? Então, o que que muda quando a gente pensa no recorte cervical? Muda, muitas vezes, a retentividade do seu alinhador. Para executar um movimento, eu tenho só o suporte dentário ou também tenho o suporte da mucosa, né? Quando uma coroa é curta, eu tenho mais controle se eu tiver a extensão desse alinhador. Então, tem várias características interessantes. Agora, um ponto que eu percebi é que o selfie, apesar de ter esse recorte em curvas, ele abraça a região retentiva do dente, porque apesar de ter o recorte em curvas, tá? Se vocês notarem aqui nessa imagem, ó, ele abraça essa região sem fazer o contorno da papila, né? O alinhador da Line, ele tem aqui, quando eu percebo, eu sempre fico meio chateada, porque eu falo, ah, o alinhador tá mais curto do que eu gostaria. Ele veio, eu falo, ah, ele está mais curto do que eu gostaria. Mesmo que você peça nas suas preferências clínicas aquele recorte entre a linha gengival e a linha do esmalte, mas ele sempre vem um pouco mais curto. E o alinhador selfie, o que eu percebi é que ele vem bem no recorte ali, no término do seu esmalte, da coroa, no limite da coroa, mas a curva dele é menos profunda, o que permite abraçar mais essa região retentiva do dente, tá? Que essa área, então, ela confere uma maior retentividade ao nosso alinhador, mesmo tendo o recorte em curvas, tá? Isso muda um pouco, né, a necessidade dos attachments e o design dele, na minha impressão. Tá? Então, esse é um recorte self, para vocês verem só, né? Ele também é em curvas, mas ele consegue abraçar essa ameia retentiva do dente, tá? Então, a gente acaba perdendo menos a retenção do alinhador. Um alinhador selfie sem attachments não solta da boca, mesmo que a coroa seja curta. Isso eu digo porque eu já testei. Eu estou fazendo o tratamento do meu filho, 6 anos com selfie, só dentes descidos. Eu não coloquei nenhum attachment e o alinhador, eu juro que não cai da boca. Tá? Então, o material ser um pouco mais firme, ele também ter esse abraçamento das regiões ali interproximais, né? Dessa área retentiva, ele também confere uma melhor retentividade ao seu alinhador, uma melhor estabilidade na adaptação. Tá? Então, por que no selfie eu utilizo menos attachments de retenção e attachments menores? Justamente por entender que o material ele confere uma propriedade que ele me permite isso, ele me dá essa liberdade. Ao passo que se eu errar no meu planejamento e colocar muitos attachments também de retenção, eu posso ter problemas de ter um attachment, um alinhador excessivamente retentivo, tá? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, não caprichar demais nem nos tamanhos dos attachments, nem na quantidade deles, quando ele não for necessário para o tipo do movimento, ok? Então, só como exemplo aqui para vocês, né? O attachment padrão deles tem essa carinha, ele é uma meia-lua biselada, um bisel para cervical, e ele, por ser menor, ele vai localizado no equador ou no terço incisal, né? É difícil ele vir sempre no meio, ele geralmente vem mais deslocado para o terço incisal. E eu estou achando bem interessante, porque ele é menor, então ele provoca também menor desadaptação ali da área cervical do alinhador, tá? E ainda, né, sobre esse assunto, quando me disseram que ele não tinha os attachments otimizados, eu fiquei um pouco preocupada, porque não tem a pré-ativação do movimento, a diferença dos biséis, e aí eu fui procurar um pouco na literatura. O ano passado saiu um artigo no American Journal, né, dos autores Carra, Singh, Carcasses, Liu, Nimeri e Ahuja, dizendo que eles compararam, fizeram um estudo retrospectivo dos attachments da Invisalign e que os convencionais, eles também podem funcionar e serem efetivos para os movimentos, desde que o clínico conheça os movimentos difíceis e promova certas sobrecorreções, tá? Então, é o que eu sempre falei sobre os algoritmos, sobre os estagiamentos ou recursos inteligentes. Aquilo tudo nada mais é do que a programação automática do que a literatura mostra que mais funciona. Então, muitas vezes, se é preciso sobrecorrigir uma extrusão anterior, é necessário você sobrecorrigir no setup, né? E quando vem um recurso inteligente, ele já
está incorporado com essa sobrecorreção. Então, se você não tem essa sobrecorreção incorporada, faça você mesmo no seu setup, tá? E é dessa forma que nós temos trabalhado. Então, os recursos do Selfie, o que nós temos? Temos os attachments, nós temos os precision cuts, os recortes de elástico, tem os pônticos, tem os guias de erupção também, tem os bite ramps e tem também a possibilidade do recorte para botão, tá? Tudo isso, quando você faz o planejamento, você pode solicitar que é possível já ter dentro do seu setup esses recursos. Passando rapidamente agora, então, aqui pelos nossos recursos do Clean Viewer, né? Então, o Clean Viewer é o software de visualização da Selfie. Então, ele tem essa cara. Eu não vou abrir hoje ele aqui, eu preparei alguns slides, na verdade, eu colei do Maurício esses slides que ele me cedeu para apresentar para vocês esses recursos, mas no mês que vem, quando nós fizermos o webinar de revisão de setups no Clean Viewer, eu vou abrir para vocês e apresento ao vivo, tá bom? Então, o que nós temos? Uma imagem bem similar aos outros visualizadores das diversas marcas, então, os botões que você tem a necessidade das visões, do lado direito as fotografias, o modelo 3D que gira aqui no meio, a possibilidade de você dar o play, né, e rodar, e movimentar, e ver em diversas visões. Então, tudo isso aqui ele trabalha da mesma forma que os demais visualizadores, tá? Então, o filme rodando, a movimentação programada por estágios, né? Nós temos a comparação com a maloclusão inicial, nós temos as diversas visões pré-programadas ali nos botões. Então, você clica na maxila superior, na direita, na anterior e assim por diante. Nós temos a visão composta, né, que é sempre uma visão legal, por exemplo, para a sessão que eu gosto, de colagem de attachments, você abre essa para você saber todos os dentes que você tem que preparar, condicionar e construir os attachments. Temos também a ferramenta da grade, né, aquela imagem de 1 milímetro cada quadradinho para você graduar o que você precisa. A possibilidade de remover ou colocar os attachments para você poder enxergar bem o planejamento, ajustar, né, a progressão da expansão posterior, a curva do sorriso, sem a interferência dos elementos. Temos também o IPR, que ele aparece na fase que você tem que executar. Isso é muito legal, porque ele vai aparecendo progressivamente. Se você precisa do espaço do mesmo lugar, 0,1 no estágio 3, depois ele pisca de novo 0,2 no estágio 8, no mesmo espaço. Você tem a programação progressiva também no setup de quando você deve executar o IPR. Depois aqui nós temos também um relatório dos IPRs, desculpa. Deixa eu só trocar o slide que travou. Então, ele vem também um relatório aqui embaixo e você consegue fazer a impressão direto aqui no Clean Viewer e fazer o acompanhamento desses IPRs. Então, ó, como vocês veem aqui embaixo, eu tenho a necessidade de fazer 0,1 antes do alinhador 3 e 0,1 antes do 7. Então, eu preciso chamar aquele paciente nessas fases ou já antecipar, programar para realizar essas porções de IPR naquele momento. A ferramenta da sobreposição, então, você ativando a ferramenta da sobreposição, você vai ver uma sombra lilás que representa o início, né? E ali, conforme o dente movimenta, a sombra branca, que é a fase de evolução. Temos também a possibilidade de ver a oclusão final, então os contatos oclusais, eles aparecem aqui do lado direito nessa imagem, então onde você tem os contatos em vermelho, em verde, são contatos pesados ou contatos normais. A tabela de movimentos que aparece aqui, ela tem uma coisa interessante, que é o movimento também da fase subtotal. Então, quando você está aqui no estágio 0, no estágio 1, você vai vendo o movimento de cada fase, o movimento que você está executando em cada estágio ali.
tá? E aí, se você parar, você pode ver também o subtotal, e se você for até o final, você tem o total. Então, vamos supor que eu estou extruindo gradativamente em cada estágio um incisivo, então ele vai me dar ali a cada estágio a quantidade de extrusão que foi programada para aquele estágio. Isso é legal, porque se você quer reduzir velocidade, aumentar, você quer estagiar personalizado, você consegue ter noção olhando ali a aba de movimentos. Depois nós temos também a aba de estágios, que desenha aquele gráfico, se o movimento é simultâneo, se o movimento é sequencial, se eu vou antecipar, você também consegue visualizar isso, né, num gráfico e aí fazer as suas mudanças conforme preferência. Temos também mensagens que o Centro de Planejamento nos envia para conversar conosco. Um detalhe muito legal que eu acho que dá vários pontos positivos é que o Centro de Planejamento ele é coordenado pelo Dr. Ernesto Rodrigues, um excelente ortodontista, né, que eu acredito que você já tenha ouvido falar dele. Então, ele coordena lá um time grande no Centro de Planejamento e eles são super acessíveis também para conversar, para esclarecer dúvidas. Mas os setups, eles têm também a coordenação, né? Eles passam por supervisões do Ernesto, então os setups vêm bem redondinhos, né? De acordo com as nossas solicitações. E aí, eu vou entrar numa fase, vamos dizer assim, final do nosso webinar aqui, finalizar para mostrar para vocês dois casos que eu estou evoluindo, a gente já tem mais que isso, mas eu separei dois que eu achei bem interessantes para mostrar para vocês entenderem dentro de tudo isso, dessas primeiras impressões que nós tivemos em relação ao plástico, ao modelo do selfie, ao recorte do selfie, ao software que o selfie utiliza para visualização, eu vou mostrar para vocês alguns casos que nós estamos rodando aqui também, para vocês verem essa evolução dos casos. Antes disso, eu vou só entrar aqui no Q&A, que eu estou vendo que tem uma pergunta acesa. A Ana Carolina Pinheiro perguntou: com que frequência você recomenda a troca dos alinhadores? Tudo bem, Ana? Depende muito do caso, né, Ana, do tipo do movimento, da idade do paciente, mas como padrão, não só para o selfie, mas para Invisalign também, que eu uso no consultório, eu utilizo 7 dias para pacientes em crescimento, então para crianças e adolescentes, 7 dias, e adultos na primeira etapa, se tem boa saúde periodontal, 10 dias, tá? E se eu percebo que o uso é menor ou que o resultado está ficando aquém, eu chego a indicar 14. Pacientes que têm problemas periodontais e eu quero movimentos mais lentos, 14 dias. Então, como padrão adulto, 10, crianças e adolescentes, 7. Se eu tenho alguma questão que nesses 10 ou não roda bem, ou o paciente não usa bem, ou não responde bem, ou tem problema periodontal, eu subo isso de 12 a 14, tá bom? Então, depende muito do tipo do movimento e do perfil do paciente. Outra pergunta da Ana Carolina é: geralmente os alinhadores chegam em quanto tempo? Os alinhadores chegam em até, se eu não me engano, 10 dias úteis da aprovação do setup, tá? As contenções, eu tenho usado bastante as contenções, o retainer da Selfie, e elas chegam em uma semaninha, eles já estão aí, porque não tem os setups, não tem esse processo de fabricação, tá? Então, é bem rapidinho também, né? Hoje não é um grande problema mais a entrega dos alinhadores, né? Nem de quando são importados, mas com certeza os alinhadores nacionais, eles vão ter um pouco mais de agilidade em relação a isso também, tá bom? Vou ver aqui que tem algumas questões no chat, deixa eu abrir. A Nete perguntou onde fica o centro de planejamento. O centro de planejamento fica em Muriaé, em Minas, que o Ernesto já tem não só uma escola há muitos anos com o pai dele lá de pós-graduação, mas ele já tinha também um centro de planejamento, tá? Então, hoje, por enquanto, ainda eles se localizam fisicamente lá em Minas Gerais. Deixa eu abrir aqui as outras questões. Desculpa, a gente estou voltando aqui, vendo se ficou alguma coisa para trás. Marina Costa pergunta: uma dúvida, os setups são feitos sempre por ortodontistas? Jamais feitos por ortodontistas, Marina, o custo disso seria alto aqui pelo volume, tá? Então, eles são supervisionados por ortodontistas, os técnicos são treinados por ortodontistas, mas eles não são ortodontistas para estarem construindo ali, eles são manipuladores de software mesmo. Eles precisam das nossas indicações, assim como as outras marcas, né? Eles também não vão
vão planejar e não vão corrigir as nossas solicitações, tá? Então, eles têm na equipe ortodontista, mas eles não, quem executa mesmo não é um ortodontista. Tem dentista, tem pessoas que não são dentistas, que são só tem essa familiaridade com a parte técnica, mas ortodontista só na supervisão, tá bem? O Samir pergunta, oi Samir, tudo bem? Ele tem algo similar ao Precision Wings? Não tem. Samir, para fazer o avanço mandibular ainda não tem. Eu acredito que seja algo que já esteja no escopo deles, assim como os controles em 3D, que eu acho que ninguém perguntou aqui, mas eles também não têm ainda os controles em 3D. Houve um estudo, né, quando nós questionamos esse ponto também, houve um estudo que o percentual de doutores que utilizam os controles em 3D é muito baixo, então que não teria uma grande expressão em colocar isso como prioridade. É algo que está anotado também na lista deles, mas que nesse momento, né, o controle 3D seria mais uma perfumaria, tá? Então as mudanças, elas são realizadas por escrito, fazendo as solicitações, itemizado, de forma direta, né, detalhada, para que o Centro de Planejamento execute, tá bom? Mara Rebeck, oi Mara, tudo bem? Perguntou, Elaine, estou tendo um pouco de dificuldade de solicitar o torque, inclinação de coroa e raiz. Você tem alguma dica? Sempre que a gente fala do torque, Mara, é isso assim, desde que a gente está no suporte clínico e hoje na consultoria do TPS, o que a gente sempre fala é o torque radicular, né? Então, torque vestibular de raiz, torque lingual de raiz. E se você quer um componente de inclinação coronária, acrescente também. Uma coisa que eu sempre gosto, Mara, não sei se você está falando, se está fazendo as mudanças do selfie, é isso? Está tendo dificuldade de expressar? Eu sempre gosto de dar para o técnico uma referência, por exemplo, fazer torque vestibular de raiz no canino e lingualizar a coroa, deixando o torque similar ao dente 14 na vista anterior, entendeu? Então, ele vai posicionar o modelo como você está enxergando, para ele poder entender o grau que você quer, porque muitas vezes é difícil você quantificar sem o controle 3D, se você quer 3 graus, 4 graus, 5 graus. Então, você fala que você quer o torque naquela direção, por exemplo, um torque palatino, vamos supor, desse dente, um palatino de raiz e inclinação vestibular de coroa, para ficar similar ao 14. Por isso, a visualização do setup, muitas vezes sem os attachments, é importante para a gente poder definir essas referências clínicas, tá? Não sei se é isso, Mara, que você perguntou. Se não foi, coloca para mim de novo para eu tentar entender. O Fernando José perguntou, existe a opção de planos inclinados para correção de classe 2 em pacientes em crescimento? Seria tipo os Precision Wings, né, Fernando? Por enquanto não tem, tem só as opções dos recortes para uso de elástico. Mas uma coisa que eu faço muito, e a gente vai pensar, né, seria uma possibilidade interessante. Mas aqui nós estamos trabalhando com o selfie, muitas vezes nos pacientes em crescimento, e a gente está fazendo a compra dos alinhadores a compra do tratamento por alinhador. Uma coisa que eu aplico muito, se for uma fase, né, mais precoce ao surto de crescimento, eu faço os ajustes dentários com alinhadores, mas isso eu já fazia também quando eu fazia só Invisalign. Eu gosto de fazer os ajustes dentários, então eu expando a maxila, né, quando é só uma necessidade dentoalveolar, eu acerto as inclinações, eu removo as interferências dentárias e normalmente eu não deixo o paciente para fazer o avanço com o alinhador. Eu coloco um aparelho, um plano inclinado convencional, eu coloco um aparelho ortopédico para você trabalhar meses a fio sem precisar daquele alinhador. Tá? Então, seria uma possibilidade que eu tenho trabalhado agora, que se você quiser experimentar o selfie com essa necessidade, eu acho que vale a pena você sempre agregar, combinar, vamos dizer assim, uma fase de alinhador e uma fase de aparelhos convencionais em pacientes em crescimento, com esse efeito mais ortopédico, porque muitas vezes a gente arrasta esse período, né? E aí também manter o alinhador para ficar fazendo o avanço durante meses e meses, acaba não sendo tão prático, tá bom? A Priscila Burer pergunta, recebe os escaneamentos a partir de quais marcas de scanner? Priscila, não há restrições em relação aos scanners. Gente, Marli, você que está aí, Dani, Ale, me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas
que eu saiba, não tem nenhuma restrição em relação à marca do scanner. Você pode usar qualquer scanner que tem uma boa qualidade de malha, eu acho que aqui no Brasil não tem nada ruim assim, e que você consiga exportar o STL, tá bom? Então, tem que escanear num modo de que você consiga extrair o STL, baixa o STL e aí carrega lá na página como se fosse uma foto, tá bom? A Marli colocou, ó, apenas 5% dos doutores utilizam o controle 3D, tá vendo? Por isso que essa solicitação ela deve estar no final da lista, mas um dia chega, né? A Mara colocou que era no selfie, isso mesmo, então acho que era previsão de incorporação do controle 3D. Patrícia, não tenho ainda, não sei te dizer se o pessoal da empresa tem, tá? Mas é uma coisa que as pessoas pedem, mas realmente poucos utilizam, né, com bastante maestria, tá? Então, eu acredito que para esses primeiros meses isso não saia, tá bom? Thaisa Castelo pergunta se tem os valores. Eu vou deixar para vocês no final, né? Como que vocês vão trabalhar com o selfie, a necessidade de adquirir um passaporte. Vou deixar o site, lá no site tem os contatos dos representantes que podem atender vocês e ajudar em relação aos valores dos alinhadores, tá? O Fernando pergunta, as funções funcionais são melhores com aparelhos funcionais? É o que eu penso também, por isso que eu deixo para o alinhador, faço a parte toda dentária, Fernando, e entro em uma contenção ativa, que não é uma contenção, mas é uma fase mais silenciosa e que a gente vem estimulando só a parte do crescimento, tá? Isso tem funcionado bem e eu acho bem honesto, bem assim, prático para a gente ter resultados mais eficientes, ok? Deixa eu ver se é possível fazer a simulação do resultado só no setup, Priscila. Isso seria a função do scanner, você diz? A simulação do resultado ou a avaliação do progresso? Se for a avaliação do progresso, tem várias maneiras a gente fazer, e eu acho que esse é um bom assunto para o nosso próximo webinar, tá? Mas você pode fazer a sobreposição dos STLs, tem aplicativos que fazem, você pode usar, se você tiver um iTero, eu utilizo para os casos de selfie o time-lapse, ele também dá uma boa sensação, né? Então, dá para a gente fazer a evolução do progresso de outras maneiras também. Deixa eu ver o que mais. Perfeito, sem restrições, não tem amarrações de scanners, tá, gente? É isso mesmo. Então, qualquer marca de scanner exportando o STL, você pode submeter para fazer os tratamentos com selfie. E o Fernando colocou extrusão passiva versus extrusão ativa. Comente. Essa parte clínica, eu vou dar a minha impressão, né? Não tem a ver com self, poderia ser qualquer alinhador, mas depende da quantidade, tá, Fernando? Se for pouca coisa, e dependendo do padrão facial do paciente, eu deixo na extrusão passiva, só recorto os alinhadores, só deixo para finalizar com extrusão passiva, ou até em fase de contenção acompanho. E a extrusão ativa, quando você quer, basicamente, a extrusão associada à retroinclinação, a um pouco de lingualização das coroas, porque você usar os elásticos, usar, por exemplo, elástico para fazer extrusão ativa, você vai perder um componente de expansão se você fez, porque você está soltando aquele pedaço do arco, e muitas vezes usando o elástico, a coroa ela vai tender a inclinar para a lingual. Então, se você pode e tem uma quantidade maior de mordida aberta que é preciso instruir, pode ser às custas do botão, tá bom? Vou fechar agora o chat, gente, vou voltar lá para a nossa aula, só para a gente poder finalizar essa parte das evoluções clínicas, que eu tenho casos bem legais que a gente tem construído, e estamos tendo uma evolução também muito positiva, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês isso também. É um ponto muito legal, assim, eu estive em Maringá, na última semana, dando uma aula naquele curso de excelência em alinhadores. Aliás, quem não fez ainda, já teve 2 edições. O ano que vem eu convido vocês a participarem. Não só eu falo, né? Tem 20 colegas que falam sobre alinhadores e fluxo digital. É um curso bastante rico, são 2 módulos de cada uma semana, em 2 meses separados. Mas eu estive lá e uma coisa que eu bati muito na tecla é que a gente não muda o nosso planejamento de acordo com a marca do alinhador que você elege. Então, quando eu comecei a fazer o selfie, eu tinha isso na minha cabeça e eu falava, gente, eu não posso indicar o selfie nesse momento só para tratamento simples, como a gente começou lá, eu comecei em 2006, falando que era para apinhamentos, tá? Então,
Se você detém a sua expertise hoje, a sua confiança, e você está tendo bons resultados com um sistema de alinhador, replique isso no que você conhece, dentro do que você tem de conhecimento do sistema, replique isso em outras marcas e vocês também terão sucesso, tá? Esse é meu conselho para vocês. Então, vou mostrar o primeiro caso clínico aqui, um paciente de 41 anos, né? Ele tinha aqui evidente no sorriso um apinhamento, uma curva do sorriso deficiente, a curva de espelho inferior acentuada. Então, as fotos intrabucais já denotavam também um comprometimento ali da região cervical, periodontal, né? As gengivas com recessões, exposições, lesões de abifração. Então, uma força oclusal errada que a gente precisava mexer. Desculpem a minha foto oclusal inferior, o espelho estava manchado, mas dá para ver a deficiência no formato do arco, o grau de apinhamento, né? O elemento cruzado aqui, um premolar inferior, o número 44, então várias coisas para a gente mexer. É um apinhamento primário? É um apinhamento simples? Não, não é. O paciente sim, é uma classe 1, mas ele tem um grau de apinhamento que denotava certos cuidados, além dele ser um paciente braquifacial, né? Já com uma delicadeza periodontal, então, olhem lá a tele dele, né? Quando a gente traçou, ele era um braque severo, tinha extrusão do incisivo aumentado, e tudo que a gente viu clinicamente, a cefalometria ela confirmava, tá? Então, o planejamento que nós fizemos para esse paciente foi esse. A gente utilizou, então, aqui no arco superior um pouco de... não é uma expansão verdadeira, é um arredondamento da forma do arco, mesmo sabendo que ele tinha algumas regiões ali com lesões, né, com recessões, mas entendendo também que a força oclusal estava errada, então necessitando desprogramar aquela mordida da região posterior e talvez depois no futuro fazer um enxerto ou algo assim com o periodontista, tá? Então, de novo, vou rodar para vocês o filme. Então, o alinhamento, o inferior nós usamos sim o IPR, né, para não projetar os dentes que estavam ali já um pouco comprometidos em relação ao periodonto, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro ângulo. Porque o que nós temos aqui é um total de 26 alinhadores para fazer a correção dessa maloclusão. E aqui no relatório do IPR, vocês vão ver que na região anterior e inferior tinha IPR programado e distribuído em 3 estágios. No estágio 3, estágio 7, 11, aqui no 3, 7, 11, aqui no 19, 11, 15. Então, em diversos estágios diferentes, quantidades que eu precisava criar espaço para os dentes se movimentarem, tá? Então, na metade do tratamento, no alinhador 13, eu fiz os registros para mostrar aqui. Então, a imagem da esquerda é o inicial, a imagem da direita, a minha metade da evolução, tá? Então, notem aqui já a melhora da posição do pré-molar, né? O arredondamento do arco, né? Sem esse defeito, esse aprofundamento aqui, abaulamento na região de prés. Os incisivos já um pouco mais angulados e também alinhados, e a mordida, né, que nem era profunda, mas ela aqui se mantendo bem. Na vista lateral direita, então, uma coisa que eu achei muito legal com o selfie, e eu ainda não sei explicar para vocês, talvez seja o material, mas eu não tenho certeza, é que eu percebi que os meus tratamentos com o selfie não têm ficado com a mordida aberta posterior. Eu não sei se é pela melhor qualidade da intrusão dos incisivos, ou se pelo material ser mais duro, eu fiquei pensando que ele poderia trabalhar, né, num jump vertical aí, passivo, vamos dizer assim, tá? Mas isso são coisas que eu tenho a impressão, mas o que eu tenho visto é que a mordida aberta não tem, a mordida posterior não tem ficado aberta. Isso tem me deixado muito feliz, porque às vezes você corrige uma coisa e você tem depois no final, com os alinhadores, a necessidade de ficar fechando aquela mordida aberta posterior, tá? Então era uma dor de cabeça que você não tinha e você criou durante a resolução do caso. Então isso eu tenho notado que não está acontecendo e eu tô achando bastante interessante. O lado esquerdo, não sei se vocês que já estão fazendo, a Mara comentou que já está trabalhando, né? Dê a sua impressão também aí, Mara, em relação a isso, tá? O lado esquerdo já não era tão desencaixado, né? Mas ele se mantém ali.
A vista oclusal, olha só, o apinhamento ali que era bem considerável do 22, o giro do 21 também já bem corrigido, bem dentro da proposta, o melhor formato do arco. E o arco inferior, que eu achei mais legal o resultado, né? Vocês veem ali o contorno do quadrante 4, né? O premolar já bastante alinhado, os incisivos também, eles tinham um giro junto com uma angulação, tornando já um formato do arco bem mais agradável, tá? Então, os resultados parciais aí no meio do tratamento. O sorriso dele também já é notável a diferença, olha só a gradação do sorriso posterior com uma expansão entrega bem bonita, sem abrir a mordida, tá? Também pode ser essa capacidade, né, do próprio material, do copoliéster, tá trazendo os dentes de corpo para a expansão, tá? Então, esse controle aí também vai melhorando. E aí, essa imagem quem fez para mim, olha, e quem perguntou da evolução do tratamento foi o Ernesto. Ele tem algum programa da Trishape, se eu não me engano, e eu enviei para ele o scan inicial e o scan dessa fase, e ele fez para mim esse vídeo de avaliação do progresso. Olha que bonito que eu falei para vocês que a mordida posterior não abre, né? Que vocês têm ali uma melhora do alinhamento, não tem a piora das recessões gengivais e a melhora do contorno do arco. Então, um resultado bastante satisfatório para 13 alinhadores, né? Olha o apinhamento que nós comentamos ali do central, do 21 e do 22 também, bem bonito o caso. E aí, eu fiz uma imagem, né, com a captura dos dois escaneamentos que eu tinha, que eu achei muito legal, que é o nivelamento da curva de Spee. Então, usei como referência ali a ponta de cúspide do molar, né, dos últimos molares, esse aqui já passava reto, então fiz ali no paralelismo, e olha aqui a curva dos incisivos, o quanto a gente conseguiu fazer a intrusão desses incisivos sem vestibularizar, porque esse paciente eu não projetei vestibularização dos incisivos, então não é uma intrusão relativa, né? Que quando a gente vestibulariza, a gente desce incisal, é uma intrusão absoluta às custas de PR. Tá? Então, achei bem interessante esse resultado em 4 meses, para a gente se encorajar, não tratar só apinhamentos leves, mas aí indicar para tudo que você já utiliza sistemas de alinhadores. Outro caso clínico que eu vou mostrar para vocês, quem já viu as minhas aulas sabe que eu tenho um caso clínico igualzinho a esse que eu tratei com o Invisalign nos últimos, acho que nos últimos anos, aí 2 anos, foi no meio da pandemia que eu tratei a Mara, e ela tem um caso muito bonito, e aí eu recebi no consultório esse ano um caso muito parecido, que aí eu quis fazer com selfie. Tá? Então, uma paciente biprotrusa, não só, né, da parte dentária, mas tinha também uma questão esquelética, que não aceita cirurgia. E aí, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é melhorar a face dessa paciente, melhorar o sorriso dessa paciente, não deixar assim só porque ela não quer fazer uma cirurgia, tá? Então, os incisivos, a forma do arco bastante deficiente, ela já tinha um tratamento endodôntico nos incisivos do lado esquerdo, se eu não me engano, se essa foto não estiver invertida, o esquerdo, os dentes vestibularizados, olha lá, Mara, a questão do torque que nós falamos, né? Esse caso aqui daria para a gente tomar como referência até, falar que você quer o torque de um dente similar ao de trás, essa é uma dica que funciona bem, tá bom? Então, a proposta aqui, ó, era melhorar essa questão do selamento, fazer uma retração dos arcos e ela não aceitava uma cirurgia. Então, qual foi o nosso pensamento? Uma paciente dólico severo, né, com os incisivos vestibularizados e protruídos, uma relação de base nem tão alterada entre elas. A nossa proposta de tratamento foi fazer distalização dos 2 arcos com intrusão sequencial, para a gente também, além de atuar no sagital, já trabalhar no vertical e pedir o jump no final. Então, eu estaria reduzindo, né, esse ponto que era o número do dólico, vamos dizer assim, fazendo a intrusão sequencial e fazendo a distalização das 2 arcadas, logicamente ancorado em um parafuso, tá bom? Então, esse aqui é o viewer inicial que o Self entrou conosco. Vocês viram que já é bem diferente do que a gente tem hoje, mas só para vocês visualizarem ali, na vista lateral direita, olha, a gente vai fazer a distalização sequencial com a intrusão e no final um jump vertical,
tá? Vou rodar do outro lado para vocês verem também, então, que foi programado a distalização sequencial com a intrusão e o jump no final, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, um pouco mais lento, tem como ajustar também a velocidade que você vê o movimento acontecendo, e aí depois o jump, que seria o resultado da rotação da mandíbula às custas das intrusões posteriores. Então, podemos também pedir jump aqui no nosso setup, não tem diferença nenhuma, tá bem? Olha lá a quantidade de retração que a gente estava programando. Obviamente que esse vai ser um setup sobrecorrigido, né? Eu não vou esperar a entrega de tudo isso no quesito sagital, na correção sagital. E aí o relatório da sobreposição, olha a quantidade de retração que eu tinha dos incisivos, superiores e inferiores. E os comentários, quando eu enviei esse tratamento, esse aqui acho que foi meu segundo ou terceiro caso que eu enviei para a selfie, eu recebi aqui que foi programado um jump, que tinha um recorte para elástico, porque eu ia ancorar em 4 parafusos, né? A velocidade foi aumentada, porque eu ia usar a ancoragem esquelética, então eu pedi um estagiamento um pouco mais agilizado, vamos dizer assim. Foi feito um recado que isso alteraria a previsibilidade do caso, mas como eu estou tratando com ancoragem esquelética, não me preocupei. E eu adorei essa notinha aqui do Centro de Planejamento, caso complexo para tratar com alinhador. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Eu vou, porque se eu faço isso já com outro sistema, vai ter que funcionar aqui também. E aí eu vou mostrar para vocês a evolução desse caso com 4 meses, já faz acho que 1 mês e meio que eu fotografei a paciente. Eu preparei esse slide para aula de Maringá. E aqui, olha, então o que nós fizemos? Nós estamos trocando os alinhadores, temos os attachments padrões do selfie, 4 recortes e 4 parafusos. Ela está usando 2 extra-alveolares superiores, 2 infrazigomáticos e 2 extra-alveolares inferiores, 2 buccal shelf, tá? Nesse caso, a paciente é bastante colaborativa e o sistema que eu preferi foi colocar o elástico no alinhador, tá? Poderia ter sido um power arm, poderia ter sido um botão, poderia, dependendo da altura que você faz a vertente de ativação, né, com o parafuso, mas nesse caso, como o parafuso superior, ela tem a maxila alta e eu estou intruindo, ele tem aqui eu deixei ele mais alto para dar uma vertente de intrusão, então ele também vai me ajudar nessas intrusões que eu quero aqui na maxila, nos dentes maxilares, tá? E no inferior, né, uma força mais reta para fazer mesmo as distalizações de corpo. Tá? Então, esse é o sistema de ancoragem que nós planejamos. E aqui eu vou mostrar para vocês o escaneamento que eu fiz nela com 4 meses de tratamento. Então, aqui em cima, o estágio 11 do meu setup e embaixo, o estágio 11 da minha parte clínica. Desculpem. Aqui, na arcada inferior, o que estava planejado no meu setup, e aqui a minha parte clínica, né? As distalizações acontecendo de forma bem parecida. Aqui, quando a gente vê a vista lateral, olha lá os espaçamentos surgindo nas interproximais e abrindo o plano oclusal. Ainda tem toque nos prés, mas os molares você já vê que começam a ter a força intrusiva e a ficar meio que flutuando. E do outro lado, lado direito, a mesma coisa, né? Olha lá o projeto dos espaços. Lembrar que sempre o escaneamento, quando você tem diastemas menores, eles acabam perdendo, né, a qualidade, vamos dizer assim, né, dessa região interproximal, e ele aparece aqui com um pouco de saliva, tá? Ele acaba unindo, mas ali os espaços aparecendo. E aí eu pergunto para vocês, quem trata, o aparelho ou o ortodontista? Porque sempre a gente recebe perguntas dizendo: o selfie distaliza, classe 2, o selfie expande, o selfie faz torque, o selfie ele vai fazer tudo que o alinhador faz, ele é um alinhador, tá? Mas tudo vai depender da forma como nós planejamos, não só, né, o planejamento dos movimentos, mas também o estagiamento da mecânica, as sobrecorreções. Então, usar todo esse nosso conhecimento para colocar dentro do planejamento virtual.
E aí, né, usando a vertente de vários colegas que falam de que você é o piloto, o Basílio, o Márcio Almeida, eu achei uma frase muito legal da Ayrton Senna, que é para encorajar a gente, que cada piloto tem o seu limite, mas o meu é um pouco acima do dos outros. E isso faz a gente ter sucesso. Então, a gente ser um pouco ousado para tentar, para arriscar, claro, dentro de uma responsabilidade, dentro do que você julga que você é capaz também de lidar ali, tá? Mas sempre buscar um pouquinho a mais, porque velhos caminhos nunca abrirão novas portas, tá? Então, o que eu pergunto para vocês hoje, ao final dessa nossa aula, é: cabe no seu negócio, né? Eu entendi para mim, a impressão que self cabia no meu negócio, porque ele reuniu para mim a questão do self-branding, que é valorizar a minha marca, que o in-office já fazia, né? Quando eu assisti as palestras lá na Abralo e fui conhecer o in-office, eu falava, nossa, que bacana você fazer um alinhador que leva o seu logo, é o alinhador da sua clínica, né? Então, hoje o self, ele permite que eu faça isso, que eu venda um alinhador que é o meu, a minha marca, né? Mas ele me traz também a qualidade e a facilidade de fabricação do full service, sem eu precisar. Eu tenho a minha marca sem precisar ter uma impressora ou mandar isso para imprimir, para fabricar, para recortar, me preocupar com a qualidade desse recorte, dessa plastificação, tá? Então eu não tenho essa preocupação. E o que eu acho legal também é a transparência, né? Então hoje você vem, o paciente que vem ao meu consultório, eu tenho vários produtos para oferecer o meu serviço. Isso eu acho muito cômodo, né? Eu acho isso muito transparente com o cliente. E também tem a questão do preço. Muitas vezes um cliente vem e ele, né? Ou ele pode até ter dinheiro para comprar um mais caro, mas o quanto ele investiria naquilo, ele se satisfaz com um produto que tem um custo menor, né? Eu sempre falo que muitas vezes a gente pode comprar algo de grife, mas nem sempre nós achamos que aquele é o momento, ou para aquilo a gente não vai gastar dinheiro, né? A gente sempre usa um exemplo muito bom lá em casa, que é o hobby. Maurício fala que hobby não tem preço, né? Então tá, então se ele valoriza aquilo, ele vai pagar o quanto for. Isso serve para os nossos clientes. O cliente que valoriza a grife, que valoriza o sorriso, ele vai pagar mais caro para ter aquela correção. Mas tem perfis de pacientes que não podem ou não querem. Então, você tem a outra opção para oferecer. Isso eu achei que self, por esses motivos, que self cabia no meu negócio. Poderiam ter sido várias outras marcas. Eu poderia me esforçar para ter a curva de aprendizado com o Clique, com o Autoliner, com o Emotion, ou todos, o que seria maravilhoso. Tá? Mas nesse momento, nós escolhemos marcas que eu tivesse opções diferentes, mas que eu conseguisse agregar valor para o meu cliente dentro dessas duas opções, tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui no nosso webinar, das nossas primeiras impressões. Pedir que as pessoas que já têm, né, já estão nessa experiência, depois compartilhem conosco o que vocês também estão achando, porque é um momento de muita mudança, de muita construção, e quem ainda não se encorajou, se encoraje para tentar, mesmo que não seja essa, mas qualquer outra marca, porque vai fazer bem para o seu negócio, tá? Eu ainda vou responder algumas perguntas aqui no final, mas antes disso eu quero apresentar para vocês, a gente já tem, né, o nosso serviço de revisão de CleanCheck, e agora a gente vai ter revisão de CleanViewer também pela Team One. Então, todos os serviços que nós temos de educação, nós vamos duplicar para a educação também self. Manteremos Invisalign e teremos self também na Team One, tá? Então, quando vocês pedirem a avaliação de caso, pode ser um caso self, a revisão do CleanCheck vai ter a revisão do CleanViewer, mas também na educação do self, existem clubes de educação que você vai ter auxílio desses mentores, ok? Então, da mesma forma como é feito o TPS para revisão de CleanCheck, nós teremos o ano que vem na nossa plataforma todos os serviços duplicados para quem usa Selfie, tá bom? A consultoria VIP também da mesma forma. E dentro do nosso site, a parte de educação, ela também vai incluir, né, os cursos que nós já estamos, na verdade, já temos alguns para esse ano, já iniciamos ali a construção. Então, para esse ano ainda, para 2022, nós temos três opções. A jornada Self, que é esse início da educação com Self pela Team One online,
Vão ser 4 noites, ou presencial Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, quem quiser entrar nessa jornada conosco, está convidado a entrar no site para conhecer o programa e as datas e a agenda desses nossos cursos da jornada. Muita gente perguntou ali como faz para ter a tabela, como faz o acesso. Eu vi que os gerentes da Adtech estão me ajudando ali, o Ricardo, Marli, Alexandre, obrigada, gente, colocando ali os contatos ali do lado, tá? A Cláudia também, obrigada, gente. E vocês vão ter no site outras informações. Então, para vocês fazerem selfie, vocês só precisam entrar no site e comprar o que eles chamam de passaporte, tá? E com esses gerentes que deixaram para vocês os contatos ali na direita, vocês têm um desconto, é um voucher, então entre em contato com eles, porque eles também depois vão fazer assistência de vocês. E em adição a isso, se você quiser se educar sobre o selfie, você vai precisar entrar num clube, e o clube da Timon é um deles que vai oferecer para vocês essa introdução à jornada selfie, tá bom? Então, fica o convite para vocês acessarem não só o sejaselfie.com.br, mas também ali o site da Timon com os nossos cronogramas da jornada. Esses são os desse ano que vem a gente solta logo. E não esquecer que a gente mantém a nossa educação com o Invisalign, nosso know-how aí de mais de década, então a gente continua também os nossos cursos, vai ter um intensivo da Timon, 3 dias agora em novembro, sobre Invisalign, para a gente maratonar aí durante a Copa do Mundo, tá? Então, um convite para vocês. E da mesma forma como no consultório nós podemos trabalhar com diversas marcas, na Timon a gente está duplicando esse conceito que a Abralo colocou na minha cabeça, esse propósito, que é oferecer, né, ter uma mente aberta para se educar em mais de um sistema, tá bom? Lembrando, então, que os afiliados e os alunos da Timon sempre têm desconto, sempre terão vantagens especiais aqui na nossa empresa. Acessem o site para ter mais informações. Muito obrigada. Deixa eu só responder se tem alguma pergunta em aberto que eu não respondi. A Ana Carolina perguntou se não tem o resultado desse último caso. Ele está em evolução, Ana Carolina. Eu comecei ele agora, né? O piloto, a gente começou a tratar, o selfie foi lançado em setembro. A gente começou a tratar alguns casos antes, pois nós entramos no piloto do selfie, mas ele ainda está em evolução. Eu estou com ele com 5, 6 meses. Assim que eu finalizar, é um caso mais longo, eu com certeza vou mostrar para vocês em alguma aula, tá bom? A Jaqueline colocou, você costuma cobrar o selfie tratamento fechado ou cobra consulta de acompanhamento? Jaqueline, esse é um grande ponto para se discutir, né? A gente pode também, já estou anotando alguns pontos legais para a gente fazer aqui nos webinários de selfie, mas a princípio eu cobro Invisalign fechado, então eu estou cobrando selfie fechado, mas eu tenho um limite de consultas. Então, passou uma fase adicional de refinamento, eu começo a cobrar consultas, porque senão o tratamento fechado ele vai te dar prejuízo. Mas, se você já cobra aberto, ou você tem essa tendência dentro da sua clínica, eu recomendo que você cobre aberto do selfie também. Porque a questão, né, é que você, como você vai ter uma programação de custo de alinhador por mês, você consegue se programar e não cair, vamos dizer assim, num prejuízo mesmo cobrando aberto, tá? Então, isso é muito legal, que eu falei no início do fluxo de caixa. O selfie, ele vai permitir que você tenha essas duas opções aí também da parte financeira, tá bom? Acho que eu respondi todas as questões, gente. Muito obrigada pela companhia na noite de hoje. Espero não ter atrasado ninguém. Passei só 10 minutinhos. E a gente se vê aí nos próximos webinários, tá? Os próximos cursos aqui presenciais, tanto de Invisalign quanto de selfie. Obrigada, um beijo, boa noite. Tchau, tchau.